Vamos iniciar aqui então a nossa 18ª aula. Então na última aula a gente parou na montagem 004, a gente concluiu ela, agora a gente vai começar aqui a partir da 003. Antes da gente começar, eu queria convidar você para se inscrever aqui no canal. Então vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Além disso, deixa seu like, isso é muito importante. Também compartilhe as aulas com colegas de faculdade, colegas de curso técnico, ou só quem queira aprender SolidWorks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então compartilhe aí com seus amigos. Tem também meu Instagram e meu Facebook. Lembrando que lá no meu Instagram eu compartilho conteúdos sobre metal mecânica, ou seja, eu falo sobre materiais, sobre processo, sobre soldagem, enfim, usinagem também, eu falo sobre tudo lá, e são vídeos curtos, mas vídeos com muito conteúdo e muito aprendizado. Então me segue lá no Instagram, é só entrar lá e pesquisar por Andreu Medinger que você vai encontrar o meu perfil. Tem também meu site, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tem também, para quem quer se aprofundar ainda mais no processo de desenvolvimento de projetos mecânicos e aprender e se tornar uma pessoa 100% capaz de desenvolver projetos mecânicos reais no SolidWorks, eu tenho o meu curso Método Medinger. Lá no Método Medinger, eu simulo como se um cliente tivesse entrado em contato comigo, eu aplico a minha metodologia, crio a solução para o projeto, mostrando todo o passo a passo, depois eu modelo, monto, simulo, aplicando cargas e detalho em 2D todo esse projeto que é abordado dentro do curso. Ou seja, eu mostro todo o processo de desenvolvimento de projetos mecânicos do SolidWorks dentro do Método Medinger. E se você quer participar de uma futura turma, por quê? Porque eu abro poucas turmas ao longo do ano. O Método Medinger, ele não está a qualquer momento aberto. Eu abro poucas turmas dele ao longo do ano, pouquíssimas mesmo. Então, se você quer participar de uma futura turma e ser notificado quando eu abrir ela, é só você vir aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link do Método Medinger, você clica nesse link, você vai cair numa página, lá nessa página você coloca seu e-mail e você vai estar automaticamente cadastrado. Então, clica ali aqui embaixo do link, se pré-cadastra lá e você vai ser notificado, tá bom? Bom, então vamos lá. Já estou aqui com o nosso projeto aberto e vamos ver a montagem 003. Ela é esta montagem aqui, que é basicamente a roda, ó. O sistema de roda aqui do nosso projeto. Então dentro dela tem a 009, a 010, a 012, a peça 012 e a 013 e os fixadores. Bom, vamos lá. Eu vou aqui em novo, montagem, e vou pegar aqui em procurar e vou lá na área de trabalho, na nossa pasta. Vou selecionar montagem e vou pegar a 009. E vou clicar aqui e vou largar ela aqui, ó. Cliquei com o botão esquerdo, ela já centraliza, já ficou fixa ali, ó. Bom, agora eu venho aqui em inserir componentes, procurar, vou selecionar montagem e vou pegar a 010, lá na área de trabalho na nossa pasta. E vou largar ela aqui. Então vamos ver aqui os posicionamentos. Aqui basicamente fica encostado, ó. Não, na verdade eu deixei uma distância ali, uma folga, ó. Então daqui até aqui tem 1 milímetro, ó. 1 milímetro de folga eu deixei. Então vamos lá. Vou vir aqui em montagem, posicionar. Vou selecionar, pode ser esse furo aqui. Essa face já encontramos concêntrico, ó. Ok. Agora eu venho aqui em exibir planos, seleciono esse plano. E esse aqui vou colocar paralelo. Ok. E vou ocultar. Agora eu vou selecionar essa face. Essa aqui vou colocar distância de 1 milímetro. Pronto. Ok. E vou fechar. Então, orientação de vista isométrica. Então, peguei a 09, a 010. A peça 012, ela é aqui dentro, ó. Elas são as buchas de nylon. Olha só que interessante. Essa aqui é a 012, ó.
Então tem uma aqui e uma aqui, ó. Aqui vai uma coisa muito interessante que eu quero falar para você, que é o seguinte, ó. Olha só, esse projeto... Antigamente era muito comum fazer projeto onde, num caso como esse aqui, a gente deixaria o aço aqui diretamente em contato com essa barra aqui, ó. Só que o que acontece? Com o tempo, isso ia causar muito desgaste, porque fica aço com aço. E o que acontece? Antigamente era comum deixar isso, mas por quê? Porque antigamente não tinha tantas opções de materiais para utilizar. Até tinha, mas era muito caro, digamos assim. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que eu utilizei? Eu coloquei aqui dentro uma bucha de nylon. Então vai uma bucha de nylon aqui. Claro que com o tempo esse nylon ele vai gastar também. Mas aí você não precisa trocar todo o conjunto, trocar essa barra aqui, trocar aqui, usinar esse furo aqui. Não, você troca só a bucha de nylon. É um item de reposição. E um material que é muito utilizado para fazer bucha é o bronze. O bronze ele é um material muito utilizado. Mas o bronze a gente utiliza ele em casos como guindaste, por exemplo, em articulações de guindastes. Por quê? Porque são aplicações que requerem aí um pouco mais de atenção, né? Um guindaste é uma coisa que trabalha com segurança, içamento de massa, de peso. Então, lá a gente usa. Eu poderia usar também, se eu quisesse, o bronze aqui, mas não tem necessidade para um projeto como esse. Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui a bucha de nylon. Então, a gente coloca uma bucha de nylon aqui, que não tem um custo tão elevado quanto o bronze, só que vai atender perfeitamente aqui, não vai ter, óbvio, a durabilidade que tem o bronze, mas vai durar um bom tempo aqui e depois é só trocar ela. Porque é muito melhor colocar a bucha do que deixar aço com aço aqui, em pouco tempo já estaria gasto. Então a gente usa uma bucha aqui de sacrifício, digamos assim, que é a bucha de nylon nesse caso, mas poderia ser uma bucha de bronze, mas não tem necessidade, porque o bronze ele sairia mais caro aqui nesse caso, tá? Mas poderia usar bronze também, não tem problema. Então vamos lá, olha só. Vou vir aqui em inserir componentes, procurar, vou selecionar peça. E vou pegar lá nossa pasta na área de trabalho, A012, ó. E vou colocá-la aqui. Então aqui está a nossa bucha, ó. Olha só o que eu vou fazer. Vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, vou selecionar a bucha e essa peça. Selecionei CTRL, mantive CTRL pressionado. Agora eu solto CTRL, giro aqui, pressiono CTRL novamente, seleciono essa peça. Solto CTRL, giro aqui. Selecionei as três. Agora eu venho aqui, posso soltar CTRL, botão direito aqui, isolar. E aí eu deixo só os itens que eu quero aparecendo, ó. Então eu vou vir em posicionar, vou selecionar essa face, essa aqui já encontramos concêntrico, ó. Ok. Vou aqui para exibir itens, vou selecionar esse plano, esse aqui vou colocar paralelo, ok. Agora esse plano, esse aqui coincidente, ok, e vou fechar e vou ocultar. Então agora eu vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, vou deixar aqui em cima, vou pressionar CTRL e vou arrastar para cá. O que eu faço? Eu fiz uma cópia. Então posicionar, vou selecionar essa face, essa aqui, já encontramos concêntrico. Vou selecionar aqui os planos, vou selecionar esse plano e esse aqui vou colocar paralelo. Ok. Agora esse plano, esse aqui vou colocar coincidente. Ok, vou fechar e vou ocultar. Olha só uma coisa interessante. Essa peça aqui, se eu abrir ela tem aqui dentro, ó, o diâmetro de 40. Se eu abrir a bucha de nylon, o diâmetro aqui está 39,7. Nesse caso aqui eu deixei 3 décimos de folga, tá? Porque é um caso que não tem tanta precisão assim. Mas o que acontece? Em projetos onde a gente tem que colocar o quanto tem de ajuste ali, interferência, isso é tudo tabelado, a gente deixa com as medidas exatas. Por exemplo, esse furo aqui ficaria com 40 e essa parte aqui da bucha também com 40.
E a tolerância, o ajuste, onde ele vai? Quanto tem de interferência ali? O valor. Ele vai no detalhamento. Lá no detalhamento 2D a gente coloca quanto tem de tolerância. Ah, é uma tolerância J6, por exemplo, para um furo. Aliás, H7, desculpa, para o furo, H maiúsculo, né? Quando é furo, a letra é maiúscula. E quando é um eixo, por exemplo, a letra é minúscula. Então, H7 é por exemplo, para o furo, H maiúsculo, né? H7 para o furo, e J6, por exemplo, para a bucha aqui na parte externa dele, J6 minúsculo, né? Então, por exemplo, são interferências que a gente utiliza. Isso tudo eu explico lá dentro do método Medinger, do meu curso, na parte de detalhamento. Então, lá dentro eu abordo toda essa questão de interferência, explico as tabelas que a gente utiliza e os detalhamentos que a gente faz na prática. Lá eu mostro na prática, aplicando os valores de ajuste e interferência. Além disso, tem simbologia de solda, lá, enfim, falo de norma, tudo. O método Medinger, ele é completo, tá bom? E repito, se você tem interesse em aprender todo o processo de desenvolvimento de projetos mecânicos SolidWorks, é só vir aqui embaixo na descrição, clicar e se cadastrar. Sem falar os outros módulos que tem lá também, o módulo de simulação, enfim, o treinamento ele é completo. Então só falei disso por quê? Porque isso aqui é uma coisa interessante, ó. Então na grande maioria das interferências, a gente quando for ser uma interferência que tenha um H7, por exemplo, algo do tipo, esse tipo de interferência, a gente deixa com as medidas aqui no 3D de 40 aqui e 40 aqui, por exemplo, tá? Nesse caso aqui, como não é tanta precisão, eu deixei 3 décimos de folga ali. Mas poderia deixar mais justo até. Eu deixei com 39.7, poderia deixar com 39.8, por exemplo. Então, vou vir aqui, ó. Vou até diminuir um pouco, ó. Vou deixar com 39.8. Deixa 2 décimos. Pronto. Perfeito, tá? Então, vou sair de isolar e ali está a nossa bucha. Olha que interessante, ó. Ali está ela. Agora eu venho aqui inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar a 013. E vou largar ela aqui. Então vou vir em posicionar, vou selecionar essa face, esse furo roscado, concêntrico, ok. Agora eu arrasto para cá, então seleciono essa face aqui do eixo e essa aqui. Já encontramos coincidente, ok. E agora eu venho aqui em exibir planos, seleciono esse plano, esse aqui vou colocar paralela, ok, vou fechar e vou ocultar. Então se observar aqui, tem uma distância ali, ó. Tá vendo, ó? Então ali está, ó. Se por um acaso na prática for testado, é muito comum a gente fazer um projeto e o projeto ter revisões para fazer. Então, projetei, foi para a prática, deu algum tipo de problema. O que a gente faz? A gente ajusta o projeto e revisa ele. Porque a grande maioria dos projetos são feitos protótipos. Então, por exemplo, esse projeto aqui. Se por um acaso der algum problema aqui de colocou lá a roda, está trabalhando e ela por algum motivo soltou aqui, ó, no contato que tem aqui, ela soltou essa peça aqui, porque essa peça aqui ela vai ser parafusada aqui. Se acontecer de soltar ela, porque o encostar aqui ela faz com que fique girando essa peça aqui, o que acontece? A gente faz algum travamento nela aqui, tá? Então isso é super normal. Então a gente manda para a prática, se tiver algum problema, a gente ajusta, porque pode realmente acontecer isso. Então a gente faria um travamento aqui, alguma coisa do tipo. Então travaria ela aqui, isso é super simples de resolver, tá? Bom, então coloquei aqui. Vamos ver quais são os itens que vão aqui, ó. Então aqui vai uma arruela de pressão, ó, também. Então aqui vai a arruela aqui.
E o parafuso que vai ali é um M16 por 40. É um parafuso grande que vai aqui, ó. Então, vir aqui em inserir componentes, procurar, vou selecionar peça na nossa pasta na área de trabalho, vou vir aqui em componentes. Eu vou pegar aqui a arruela DIN 125 A17, que é uma arruela lisa para parafuso M16. Então, vou vir aqui, ó, selecionar essa face. Essa aqui já encontramos concêntrico. Ok, vou arrastar para cá. Agora essa face. Essa aqui coincidente. Ok. Vou exibir os planos. Deixa eu abrir ela aqui para exibir um plano nela. Eu abro ela. Vou pegar aqui o plano frontal e vou vir em exibir. E vou salvar. Então vou vir em posicionar. Vou selecionar esse plano. Esse aqui. E vou colocar paralela. Ok, vou fechar e vou ocultar. Agora eu venho inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar aqui DIN 127B M16, que é uma arruela de pressão para parafuso M16. Então vou posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos coincidente. Agora esse furo, esse aqui já encontramos concêntrico, ok. Eu vou fechar aqui, eu vou abrir a arruela de pressão e vou exibir aqui o plano superior nela. E vou salvar. Vou exibir aqui. Ali está o plano. Então eu venho em posicionar, seleciono esse plano. Esse aqui eu vou colocar paralelo. Ok, vou fechar e vou ocultar. E agora eu venho aqui em inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar DIN 933 M16 por 40. DIN 933 é parafuso, cabeça sextavada, rosca total. Se fosse DIN 931, o DIN 931 ele é rosca parcial. Então essa é a diferença entre um e outro. Então eu vou vir em posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos concêntrico, ok. Vou arrastar para cá, agora essa face. Essa aqui já encontramos coincidente. Agora eu posso selecionar essa face aqui. E esse plano, e eu vou colocar, pode ser perpendicular, ó. Aí ela fica para a parte de cima. Então ok, ok, e vou ocultar. Então orientação de vista isométrica e pronto. Tá aí o nosso projeto. Eu tô achando que na prática, o que vai acontecer? Essa arruela aqui, o que acontece? Ó? Conforme isso aqui gira essa roda, ela pode soltar essa arruela aqui. Ó. Em que sentido? Isso aqui, imagina o seguinte, ela tem 1 milímetro de folga aqui. Esse equipamento ele é um equipamento extremamente bruto, digamos assim, né? Então imagina que essa roda ela vai para lá, vai para cá, ela vai encostar aqui, ó. Essa face dela vai encostar aqui. E pode ser que com o tempo encostando, se essa roda girar, vir para cá, essa aqui gira para cá, ó, ela vai fazer com que essa aqui gira no sentido anti-horário. E isso pode fazer com que esse parafuso solte com o tempo. Claro que isso se ela estiver do lado de cada equipamento. Se ela estiver do outro lado, ela vai apertar ela, entendeu? Porque inverte o lado. Ela aperta ela lá, então não teria problema, mas de um lado sim.
Então, o que a gente pode fazer num projeto como esse aqui? De forma simples para resolver esse problema. Olha só, eu vou aumentar esse eixo aqui, ó. Vou abrir ele. E vou aumentar ele em 1 milímetro. Ele está com 245,5. Vou colocar 246,5. E vou reconstruir. Olha, aumentou aqui, ó. Tá vendo ali? Aumentou 1 milímetro ali. Aí olha só o que eu vou fazer. Eu vou abrir essa peça aqui. E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou girar ela aqui, vou selecionar essa face dela, vir em esboço. E aí eu pego aqui a ferramenta retângulo central. E vou dar um clique. Ou melhor, eu vou pegar, deixa eu ver aqui, ó, retângulo de canto. Então vou dar um clique aqui. E outro aqui eu pressiono a ESC. Agora eu pressiono CTRL, mantenho o CTRL pressionado, seleciono aqui e aqui. Ó, selecionei essa linha, é a origem, solto o CTRL, coloco o ponto médio. Ok, dimensão inteligente. E vou colocar aqui 10 milímetros. 10 milímetros. Vou colocar 15. Aí depois a gente vê. E aqui eu vou colocar 50. Aí olha só, eu venho em recursos, corte extrudado. E eu vou cortar ela aqui com 1 milímetro. Vou botar 2. 2 milímetros. Então vai ficar assim, ó. Então basicamente na prática vai fazer pegar uma broca de 15 milímetros e vai usinar aqui. Aliás, uma broca não, uma fresadora de 15 milímetros e vai usinar aqui. É um processo a mais, encarece um pouquinho mais. Mas é uma solução que eu encontrei agora aqui. Poderiam ter várias outras soluções, inclusive soluções mais baratas, mas eu resolvi fazer essa aqui para a gente não ficar muito tempo aqui nessa solução, tá? Então vou dar 2 cliques aqui, eu vou colocar 10 aqui, eu não vou colocar 15. 10 e vou reconstruir. Pronto, ficou assim. Então eu salvo e fecho. E ali ficou. Na verdade, esse corte aqui eu poderia fazer ele, eu vou fazer ele dos dois lados. Eu vou fazer ele dos dois lados, ó. Eu seleciono aqui, tiro o ponto médio, ó. Seleciono ali o quadradinho verde, tiro o ponto médio. E arrasto para cá, ó. Eu posso vir aqui em linha, linha de centro. E aí eu seleciono aqui, e aqui pressiono ESC. Agora eu pressiono CTRL, mantenho o CTRL pressionado, seleciono aqui, e a origem, solto o CTRL, coloco o ponto médio. E aqui eu coloco 70, ó. Vamos colocar 80, passar mais ali. E venho aqui em reconstruir. Então eu salvo e vou fechar. Aí olha só, eu vou abrir o eixo, abro o eixo e vou fazer o seguinte, vou selecionar essa face, vou vir em esboço. E aí olha só o que eu vou fazer, eu venho aqui em retângulo central na origem, ó. Vou dar um clique aqui. Outro aqui eu pressionar ESC. Dimensão inteligente. Vou colocar aqui 9,5 para deixar uma folga. Vou colocar aqui 50. Vou pressionar ESC. Eu venho aqui em converter entidades e seleciono essa aresta aqui, ó. E OK. Então venho a parar entidades. Corto aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui e aqui. E dou OK. E agora eu venho aqui em recursos, corte extrudado. E seleciono aqui, 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 aqui e aqui também, ó. Vou cortar ela aqui, ó. E vou colocar 2 milímetros. Foi o que eu tinha colocado lá. OK. Ficou assim, ó. Vou salvar e vou fechar. Aí, olha só. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito nessa peça. Botão direito aqui, exibir posicionamentos.
Esse posicionamento aqui entre essa face e essa aqui, eu vou tirar, ó. Esse coincidente, ó, botão direito, excluir. Então, se eu vir aqui, a minha peça está assim, ó. Aí, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou deixar mais 1 milímetro de folga aqui ainda. Então, eu vou dar 2 cliques aqui. Aliás, 2 cliques nessa peça, ó. Vou colocar mais um, 247,5. E vem reconstruir. Olha ali, ele saiu 1 milímetro para cá. Vou deixar 1 milímetro aqui. E aí, olha só que interessante. Agora eu venho em posicionar. Seleciono essa face. E essa aqui. Ok. Eu vou fechar. Olha só que interessante. Eu vou isolar as duas para você ver o que eu fiz. Ó. Vou pressionar Ctrl, selecionar essa peça. E essa aqui, botão direito, isolar. Olha só que interessante. O que eu fiz? Eu fiz um travamento nela aqui, ó. Então, da forma como ela está aqui, ela não vai travar mais. Olha só, eu fiz um travamento. E esse travamento ele não tem um custo tão elevado assim. Por quê? Porque basicamente ele tem que pegar essa peça, usinar ela aqui, fresar ela, ó, com a fresadora. Então, faz aqui, faz aqui. E essa aqui é a mesma coisa. Com a fresadora, ele passa a fresadora aqui, ó. Então, não tem um custo tão elevado. Claro que é um custo a mais. Teriam outras soluções, com certeza. Mas eu fiz aqui para ser uma solução rápida aqui pra gente, ó. E olha só que interessante. Assim, ele trava essa peça aqui e ela não gira mais, ó. Então, posso apertar aqui. Ele ficou com 1 milímetro de folga aqui ainda, ó. Ainda tem 1 milímetro de folga ali. E quando eu apertar aqui, ele não vai girar mais. Pode bater aqui, ó, que ele não vai girar. Pode pegar aqui, encostar aqui, e ele não vai bater mais. Não vai girar mais. Por quê? Porque eu travei, ó. Eu fiz eu fiz um rasgo nela aqui que encaixou nesse outro rasgo dessa peça e ela não vai girar mais. Então olha que interessante, ó. Eu acho muito legal quando a gente está fazendo o projeto e surgem essas melhorias para fazer, como essa aqui que eu fiz, ó. E a gente muda na hora aqui. E projeto é isso aí. E pode ser que isso aqui, nesse caso eu acredito que não, vai dar super certo isso aqui. Mas pode ser que vá para a prática, dê algum problema, uma outra parte do projeto. E volta o projeto, você revisa, arruma e é assim. Principalmente quem está no início, muitas vezes você não vai acertar na primeira. E mesmo quem é experiente, muitas vezes não acerta na primeira. Só que quanto mais experiência você vai adquirindo, mais você vai... Menor vai sendo a quantidade de erros que você vai tendo e maior vai ser a quantidade de acertos. Ou seja, você não vai errar tanto conforme você vai adquirindo experiência. A gente está sempre aprendendo, é claro que eu também, quando eu faço os meus projetos, a grande maioria deles lá, na hora de produzir, dá algum ajuste, alguma coisa, mas é algo normal. Quanto mais experiência você tem, menos erros vai ter. Isso é normal, tá? E... no início é normal você ter erro ali e tudo mais. Mas, por exemplo, isso aqui é uma coisa que eu consegui prever. E a grande jogada é que conforme você vai adquirindo experiência, você vai adquirindo mais experiência prática a ponto de entender na prática o que vai acontecer com aquele equipamento. E qual problema pode dar. Certo? Então é isso, ó. Uma coisa interessante também, olha só, a gente tem a montagem 09 a 010. Por que eu não coloquei tudo numa só? Justamente para separar o desenho. Então o cara da soldagem, ele vai ter acesso a 009, a 0010, você não precisa ter acesso aqui a parafuso e tudo mais. Não, isso aqui é um desenho de montagem para o pessoal da montagem, tá? Então, vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado, selecionar as duas 012, botão direito, adicionar a nova pasta, vou pôr aqui 012. Agora pressiono aqui, ó, Ctrl, mantenho o Ctrl pressionado, seleciono esses 3 itens, botão direito, solto o Ctrl, adicionar a nova pasta, fixar, fixadores. Então, ó, 09, 010, 12, 13, as peças, ok. Então, vamos salvar, lá na área de trabalho, na nossa pasta, vou pegar 004, só pegar o código, vou colocar aqui 0013 e pronto, tá salvo. Salvei e vou fechar. Aqui é de referência, então olha que interessante, viu uma melhoria aqui, e a gente já modificou ela e ajustou. Então a gente está chegando aqui praticamente a 30 minutos. Então na próxima aula a gente retorna na nossa próxima aula aí com a montagem 002.
Último recado, para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Além disso, deixa o seu like, isso é muito importante. Também compartilhe as aulas com colegas de faculdade, colegas de curso técnico, ou só quem queira aprender SolidWorks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então compartilhe com seus amigos. Tem também meu Instagram e meu Facebook, aqui na descrição do vídeo tem o link para acesso às duas redes, é só vir aqui embaixo me seguir e me curtir. E tem também meu site, se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá, um forte abraço e até a próxima aula.